Olá a todos, bem-vindos. Meu nome é Camila Azevedo, sou repórter aqui do Grupo Liberal. Hoje a nossa conversa é muito bacana. Vamos falar sobre as perspectivas políticas para 2024. O meu convidado hoje é o Breno Guimarães, ele é cientista político. Bem-vindo, Breno. Muito obrigada por ter topado essa conversa. Obrigado, Camila Azevedo, ao Grupo O Liberal pelo convite de nós debatermos aqui as perspectivas políticas para 2024, né, um ano que é importante, que teremos eleições municipais em todo o país, e a gente agradece esse convite. Maravilha. Agora, em 2023, Breno, nós tivemos algumas decisões no âmbito do Congresso Nacional que foram bem importantes, né? Uma questão da própria reforma tributária, que é recente. E aí eu queria entender, mesmo que a base já esteja feita, mas ainda vão ter algumas leis complementares para poder, digamos que, fazer com que esse caminho seja mais bem traçado, né? E aí eu queria entender que outros projetos eles podem ser prioritários aqui no âmbito do Brasil para 2024 mesmo, na questão da política brasileira. A gente teve recentemente a aprovação, né, da reforma tributária, que na verdade é uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, que alterou alguns dispositivos e ela depende ainda de regulamentação. O grande ponto, né, que a gente vê é o conflito de interesses, porque as bancadas no Congresso, elas representam também os interesses dos estados, né? Então, os especialistas estão analisando que, como um dos pontos principais da reforma tributária é a criação de um imposto único, com valor agregado, e entra sempre aquele debate da repartição das receitas, né? Porque o governo federal arrecada e os estados e municípios ficam na ponta esperando essa redistribuição através dos fundos constitucionais, né? O fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Então, esse processo de regulamentação da reforma tributária, ainda nós vamos ter embate no Congresso sobre como vai ser esse processo de redistribuição, né? E lembrando que a gente tem um contexto de um governo que não tem se revelado com uma alteridade fiscal. Ele está cada vez mais inchando o orçamento, a máquina pública, e por isso busca uma arrecadação cada vez maior. Então, esse também é um dos grandes entraves, né? E a gente vê que há um aumento de orçamento, do déficit público, existe também a pressão por cada vez mais cargos públicos, mais órgãos, a gente vê aí até a possibilidade de uma criação de uma agência reguladora sobre o que a gente chama de fake news na internet. Então, isso também vai exigir mais cargos públicos, porque se cria um órgão para regulamentar a atividade na internet, vai se ter um setor de pessoal, vai se ter um setor de orçamento, vai se ter um jurídico, vai se ter toda uma estrutura administrativa, e isso, lógico, vai exercer mais pressão no orçamento e na arrecadação do governo, né? Entendi. Você falou um pouquinho logo no início a respeito das eleições municipais, né? Agora em 2024. Como que talvez possa se dar esse cenário? Vai repetir o que aconteceu em 2022, a questão da polarização? A gente vê pelas pesquisas nos grandes centros políticos, né, as grandes capitais, ainda muito reflexo dessa polarização. As pesquisas, nesse momento, até revelam isso. Candidatos de tendência à extrema-direita ou direita, e de um lado também da esquerda ou centro-esquerda, que apoiaram nesse contexto de polarização nacional. Mas a gente também já visualiza pesquisas em cidades do interior, no nosso estado do Pará, no Brasil inteiro, também aquela tradição de famílias tradicionais estarem buscando voltar ao poder, né? Buscando exercer esse controle, esse poder no município. E lógico que isso vai ter também uma pressão dos líderes partidários em Brasília e no nosso próprio estado, né, os deputados estaduais, os deputados federais, que vão tentar manter
as suas bases políticas, os seus aliados, com reeleições de prefeitos ou eleições de novos prefeitos. Então, todo esse contexto também poderá contribuir em um esvaziamento de algumas pautas nos parlamentos, seja estadual, seja no parlamento, no Congresso Nacional, né? Porque eles vão estar, a partir de julho, agosto, eles vão estar direto buscando o apoio dos seus prefeitos e vereadores para manter ou ampliar até mesmo a base política que eles possuem, né, esses parlamentares. Eu sei que a gente estava um pouquinho nesse assunto, né, do que pode vir a tramitar agora no Congresso Nacional em 2024, quando eles voltarem do recesso, mas eu queria que o senhor destacasse um pouquinho, eu acho que, assim, tirando a parte da reforma tributária, o que pode mesmo ser de projeto que venha a ter um principal impacto agora para 2024, para esse ano? A gente tem várias pautas aí paradas no Congresso, né? Por exemplo, tem a chamada PL da fake news, ela está parada a tramitação e a gente vê uma sinalização do STF em pautar decisões que envolvem até as repercussões do 8 de janeiro, que são os inquéritos lá no STF, né, com relação à investigação dessas chamadas fake news. Então, pode ser que a PL das fake news volte a tramitar no Congresso. A gente tem pautas como o Código Eleitoral, que não é uma tradição discutir em ano eleitoral, ele está parado no Senado, e a gente pode ver que essas pautas podem surgir, mas eu acredito que quem vai colocar a agenda política no Congresso vai ser o Executivo, né? Principalmente essa questão da reforma tributária, já existem os estudos da reforma administrativa, né? Então, tudo isso pode estar de volta, principalmente impulsionado pelo governo federal, né, com esse poder de agenda, né, que o presidente tem de iniciar os projetos de lei e até mesmo de movimentar sua bancada de apoio no Congresso. Bacana. Também agora em 2023, muito se discutiu sobre a relação entre os poderes, né? E agora para 2024, como que a gente pode esperar que isso seja estabelecido, essa relação entre legislativo, judiciário, executivo? Certo. A Constituição Federal fala que os poderes, né, constituídos, eles são harmônicos e independentes. Mas a gente tem visto essa harmonia muitas vezes abalada conforme as pautas que são ali debatidas, né? Então, a gente viu aqui no final do ano a discussão no Congresso sobre a proibição do STF decisões monocráticas valerem, né? Precisando isso ser pautado em pelo menos alguma das turmas do STF, não de forma monocrática por um só dos ministros, né? Então, nessa relação poder judiciário com o legislativo e com o próprio executivo, a gente ainda pode ver tensões pelo próprio exercício da independência que os próprios presidentes vão querer exercer. A gente vê situações como no próprio Congresso, em que é uma instituição bicameral, em que alguns projetos saem da Câmara dos Deputados e no Senado ele não avança, porque o próprio presidente do Senado, ele quer impor o seu ritmo ali de tramitação, ele não quer ser uma casa que vai apenas chancelar ou aprovar o que já veio da Câmara. Então, no próprio Legislativo, muitas das vezes, existe essa tensão, porque existe a tentativa de um protagonismo dos chefes dos poderes. Então, 2024 também será um ano que, dependendo da pauta, teremos tensões em função da independência, né? É um ano que, na Justiça Eleitoral, haverá mudança, né? A ministra Carmen Lúcia assume, em janeiro terão audiências públicas para as resoluções das eleições municipais, e ali pode, de certa forma, haver alguma mudança pontual que não está prevista na legislação. Então, isso mesmo
pode gerar questionamento na justiça, né, no STF, sobre alguma inconstitucionalidade suscitada dessas resoluções. Os parlamentares, os políticos podem se sentir contrariados. Então, são momentos que a gente já visualiza que podem gerar tensões nessa relação tanto do legislativo com o judiciário e com o executivo. Hoje muito se tem em relação do orçamento, né? Os parlamentares buscando emendas e cada vez mais ampliar essas emendas para atingir a sua base política, e como é um ano eleitoral, muitos deputados vão tentar ampliar para os seus redutos políticos, seus prefeitos, seus apoiadores. Então, tudo isso pode gerar um tensionamento, né, entre os poderes, se não for a contendo, né, dos seus líderes e presidentes dos poderes. Entendi. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação geral de como que foi esse ano de 2023 na questão da política brasileira, a política paraense, o que poderia ter sido feito de diferente no seu ponto de vista? Nós tivemos recentemente um avanço, né, que foi essa discussão da reforma tributária. A gente tem vários estudos que o Brasil ele tem um custo país que isso inviabiliza o acesso de investidores ao país, né? Porque é uma carga tributária confusa, né, com ICMS que às vezes é cobrado na origem, às vezes é no destino da circulação de mercadorias. São impostos que quase são sucessivos pagos, né? E aí se busca uma conciliação com essa reforma tributária, né? Lembrando dos interesses de municípios, estados e da própria União, do governo federal. Mas foi um ano que nós tivemos tensões entre os poderes. Se a gente for ver na parte eleitoral, teve a mini-reforma aprovada de forma célere e rápida em agosto, setembro na Câmara, e chegou a 2, 3 semanas do prazo final no Senado, e o presidente Rodrigo Pacheco não aprovou, né, não designou relator na Comissão de Constituição e Justiça. A gente vê situações agora recentes sobre a lei de agrotóxicos, né? Foi aprovada e o presidente vetou vários pontos que já se comenta que no ano que vem pode ser até derrubado o veto, né, que o presidente impôs. Então, a gente vê que na política, né, a governabilidade, ela está muito aos sabores dos interesses e de não haver a maioria, né, no Congresso do presidente eleito. Então, ele está tendo que negociar conforme as pautas de votação e dos temas, né? No judiciário, a gente vê também questionamentos sobre as nomeações, né, de um ex-advogado do presidente da República, de um ex-governador que era ministro da Justiça. Então, todos esses pontos podem novamente ser objeto de discussão no ano que vem, e que tem gerado esse tensionamento até dentro desse contexto que o Brasil ainda vive, de uma polarização, né, entre esquerda, direita. Então, a política no Brasil tem vivido esses momentos de tensionamento. Aqui no nosso estado, a gente já vê uma situação que tem focos de discussão contra o governo, mas ele avança com vários projetos, várias pautas sendo aprovadas de forma rápida na LEPA, né, em que mostra a habilidade do governador dentro do parlamento de conseguir aprovar projetos, como a gente viu recentemente. Ele vai instituir uma desestatização nos municípios na questão da distribuição da água, né? Isso gerou polêmica, né? Mas foi aprovada de forma rápida, célere, que mostra uma habilidade que o governador tem tido aí com o nosso parlamento. Então, a gente vê no âmbito nacional muito conflito, mas no âmbito estadual a aprovação, não digo unânime, mas com pouca resistência de pautas e pontos, né, que busca o desenvolvimento do Estado, e que o Pará tem até buscado esse brilhantismo, né, em função da COP, em que está se atraindo mais recursos, mais investidores, e a gente espera que nesse ano
essas propostas e projetos se concretizem, né, com melhorias até para saneamento no estado, na mobilidade urbana e em outros setores que tragam um legado desse projeto da COP30 aqui em Belém do Pará. Então, é essa a perspectiva que a gente tem para 2024, né, no âmbito estadual, e no nacional vamos ter tensões, mas lembrando que tudo vai girar muito em torno das eleições municipais que se avizinham, né, e muitos pré-candidatos já estão na rua, já estão buscando apoio dos seus eleitores, dos seus correligionários partidários, e a gente já vê, francamente, pessoas em disputa aí nas ruas. Maravilha, Breno. Muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Obrigado, a gente agradece aí o convite, Camila Azevedo, ao Grupo Liberal, pela oportunidade de estar fazendo um breve panorama, né, da política nacional e até local aqui do nosso estado. Obrigada. Ficamos por aqui. Obrigada por você que assistiu.